Eu gostaria de apresentar o engenheiro Rogério Goldfarb, vice-presidente da Ford do Brasil. Antes de passar a palavra a ele, quem vai moderar a palestra junto comigo é o professor Fábio Gerabi, chefe do Departamento de Matemática. Tá? E eu gostaria de fazer uma pequena introdução do engenheiro Rogério. Ele é formado aqui na FEI em 1981, né, em Engenharia de Produção Mecânica. Tá? Trabalhou durante muito tempo, trabalha desde 1981 na Ford do Brasil. Tá? Está sempre ligado na área de corporativa, de liderança. Atualmente ele é vice-presidente de assuntos corporativos, comunicação da Ford, e em 2015 adicionou às suas atividades a área de planejamento estratégico. O engenheiro Rogério também faz parte do Conselho de Curadores da FEI, né, que é a parte administrativa da instituição, que é o conselho maior lá dentro da fundação. O fato dele pertencer ao planejamento estratégico, isso vai trazer para a gente algumas coisas que estão para vir de futuro aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigado por virem, né? Vocês estão achando que vale a pena gastar tempo comigo, é um bom sinal. Espero não decepcionar ninguém. Como vocês são todos colegas da FEI, eu vou gastar um minuto para falar da minha carreira, né? E eu saí da FEI, me formei na FEI, fui trabalhar na Ford e comecei a trabalhar como engenheiro de produto em projeto, carros e caminhões. Trabalhei na minha carreira pelo menos uns 12, 13 anos na engenharia, em várias funções da engenharia, de projeto, depois na parte de controle de projetos, planejamento de produto, né, a coordenação de projetos, e depois eu passei para uma segunda fase da minha carreira em que eu fui mais para o planejamento estratégico, tive um período em vendas e marketing, muito interessante, e como eu queria, o meu objetivo numa carreira longa na Ford, eu queria ter da função mais técnica que você consegue na engenharia, a função mais política que eu pudesse ter na empresa. E aí foi quando eu passei para relações com a imprensa e relações com o governo, que é uma visão completamente diferente, uma função completamente diferente de tudo que eu tinha feito, e terminei sendo presidente da Anfávia por 4 anos, que aí eu atingi o meu limite do possível e aceitável na parte política, que é ser presidente da associação, né? E hoje, então, a função que eu tenho na Ford é na área de comunicação, que é toda a relação com a imprensa, e o lançamento de produtos, essas coisas, toda a parte das relações institucionais que inclui o governo, e a parte de planejamento estratégico. Tudo isso no contexto da América do Sul. Então, tive a oportunidade e a felicidade que a empresa me deu de passar por várias áreas muito diferentes dentro da empresa. Então, era isso. Podemos começar, então, professor? Muito bom. É muito bom estar aqui. É muito bom. Eu estudei nesse prédio aqui. Eu nunca tinha descido aqui, mas lá em cima eu estudei. Quando eu estava no final do meu curso, eles estavam construindo esse prédio. E é muito bacana a gente voltar e ver de onde a gente veio. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu trabalhei em muitas funções, mas uma vez engenheiro, você é engenheiro. E aquilo que você aprende aqui, independente se você vai trabalhar num banco, onde você vai trabalhar, o aprendizado que a FEI me deu, a lógica que ela desenvolveu, que me ajudou a desenvolver, a ética que eu aprendi de trabalho aqui dentro e o conhecimento guiaram a minha carreira e guiam a minha carreira até hoje. Então, se você espremer o Rogério Goldfarb, lá no fim vai sair o engenheiro, né? Então, por mais que essa fase seja uma fase de muitas expectativas, eu diria, a minha primeira mensagem para vocês é: aproveitem todos os momentos, porque quando ela acabar, apesar de que vocês podem fazer uma pós-graduação, podem sempre estar estudando,
Mas esse conhecimento de base, essa convivência com os professores, com os mestres, isso vai guiar vocês pela carreira de vocês. Então, aproveitem tudo que puderem. Muito bom. O pedido aí que me deram foi de falar sobre mobilidade um pouco, né? Mas, obviamente, que as perguntas vocês podem fazer, todas as perguntas, e eu não vou falar muito mais. Eu trouxe 3 vídeos. Então, o que eu queria propor para vocês é o seguinte, eu passo os 3 vídeos, e aí vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Se vocês querem perguntar da parte técnica, pessoal, o que vocês quiserem, eu vou responder. Tá? Dentro daquilo que me é possível, eu garanto que eu vou responder. Então, nós temos 3 vídeos. Confirma para mim. Nós temos o Invisible Suit, a roupa invisível. O segundo é Domino Pizza, entrega de pizza. E o terceiro, a Cidade do Futuro. Se vocês não entenderam que tem uma coisa a ver com a outra, aguardem o vídeo que vocês vão aprender. Tá bom? Então, vamos lá. Invisible. Depois eu falo um pouquinho sobre o que é cada um. As pessoas interpretam a sua reação, não vai deixar atravessar, e o carro automático tem
Que linguagem a gente vai estabelecer no carro autônomo, né? E isso mostra muito, desculpa, exatamente a reação das pessoas. Tem aquelas luzes que estão sendo desenvolvidas exatamente para que tipo de comunicação a gente vai dar com o carro. E o carro precisa aprender várias coisas, não é só ele parar, desviar. Você imagina um exemplo que me foi dado, que é o seguinte: você vem vindo por uma estrada e tem uma ponte bem estreita. Com os sensores do carro, ele pode passar 120 km por ali. Mas como vai o batimento cardíaco das pessoas que estão dentro? Vai a 200. Porque as pessoas, quando olharem, vão achar que não passa. E ele não vai diminuir. Então, esse é o exemplo só. Então, o carro tem que... A programação do carro autônomo tem que entender essas ansiedades, as expectativas de quem está no trânsito. Posso atravessar? Você parou mesmo ou não? Né? Então, esse Invisible Suit é uma das primeiras para entender as reações das pessoas. Isso é gravado e desenvolvido. O segundo é um programa, um acordo da Ford com a Domino Pizza. Aquilo que vocês viram é realmente um carro autônomo, entregando pizza, sim. Tem uma pessoa na direção por uma questão de segurança, mas ela não opera, vocês viram ali. Né? E já está entregando pizza, sim. Tá? É só para vocês, nós estamos aprendendo muito com essa questão, mas hoje já dá para entregar pizza com carro autônomo. Né? E é um dos estudos. E o que vocês vão ver agora é um vídeo, ele é muito rápido, mas ele mostra a transformação da cidade com o advento dos carros autônomos. Depois do vídeo, eu posso fazer uns comentários só para chamar a atenção de vocês para algumas coisas que acontecem nele. Vamos lá. A gente vai passar de novo, mas alguns... Com os carros autônomos, o que a gente está vendo? Você não precisa de estacionamento quase. Esses carros vão rodar 24 horas por dia. Essa é a primeira coisa. Segundo, não há necessidade de faróis. Vocês viram ali que eles desviam um do outro porque eles conversam. Como os aviões têm transponders, eles vão ter também. Então, você diminui muito a necessidade de veículos, porque eles têm um transporte muito mais eficiente, você precisa muito menos veículos, eles rodam 24 horas por dia. Essa cidade assume o wireless charge, ou seja, eles estão sendo carregados pela própria via. Né? E não sei se vocês notaram, a faixa de pedestre, ela aparece quando tem pedestre. E ela vai apagando à medida que ele vai passando. Portanto, você tem um trânsito ultra eficiente, eficaz, onde ninguém perde tempo com farol, ninguém perde tempo desnecessário com o transeúnte atravessando, e você tem espaço para bicicleta, você tem mais espaço para verde, e
para muitas outras coisas. Esse é infelizmente a imagem ainda não está muito boa aqui, mas essa é a visão do que o carro autônomo pode transformar uma cidade. Os carros autônomos também eles leem uma porção de coisas do que está acontecendo em volta. E eles usam isso para tornar o trajeto de A para B muito mais eficiente. Então, vou passar só mais uma vez para alguém prestar atenção em algum detalhe que não deu para prestar, e aí depois a gente bate um papo. E aí acho que também vocês viram a transição, quando ainda os autônomos estão convivendo com os carros. Né? Muito bom. Então, com isso, eu passo a palavra para vocês. Vai ser uma reunião curta. Toda vez que a gente pensa nesses sistemas inteligentes, a gente visualiza uma integração de uma série de coisas, que não está tudo na mão de uma pessoa só. Então, você vai ter que ter uma cidade planejada, com carros planejados, a cidade quem cuida é a prefeitura, é o governo, o carro quem faz é a montadora, diferentes montadoras, quer dizer, elas vão ter que, de um jeito ou de outro, se conversar para que os carros se conversem também. Você tem um sistema de transmissão, recepção de dados que vai ter que ser gerenciado por alguém, normalmente quem faz isso é uma empresa de telefonia, uma empresa de informática. Como congregar tudo isso? Como deixar isso de tal forma que um carro autônomo tenha, pelo menos, as faixas para se guiar numa cidade que nem São Paulo? Né? Ou isso é um planejamento que, para o Brasil, vai demorar um tempo maior? Bom, a minha visão é a seguinte. Quando existe o benefício, e esse benefício é significativo, e existe um valor econômico por trás, um modelo de negócios que é positivo, as coisas acontecem. Eu acho que nada mais... não existe melhor exemplo do que telefone celular. Alguns anos atrás... celular, eu aprendi, vai ser por ondas. E como é isso aí? Para chegar no Brasil vai demorar demais. Como é que vai colocar antena? Nós temos muitos prédios, a geografia não é boa. Tudo isso... Aí veio o 3G. Não, mas para mudar essa tecnologia vai ser... Resolveu. Então, eu acho que aqui vai ser a mesma coisa. Né? À medida, nada vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que nós vamos ter vias, né, de carros autônomos, isso vai se expandir, de repente as pessoas vão perceber que você não precisa de tantos faróis, né, vão ser desligados, aí de repente você vai perceber que as avenidas, né, da mesma maneira que fazemos esforços hoje para alargar as avenidas, para achar mais espaço para os carros, nós vamos perceber que tem espaço sobrando, e a gente pode fazer uma coisa melhor com isso. Então, eu acho que esse processo evolutivo vai acontecer. Né? E, obviamente, a gente precisa estar preparado para isso. Agora, se não tem um business model, se você não tem uma equação de valor, e aí monetário,
e você não tem uma equação de valor pessoal para o ganho desse produto que você oferece, as coisas não vão funcionar. A gente já sabe. Não é certo? Por isso que na conversa hoje eu aproveitei para falar dessa palavra mágica chamada business model. Isso tem que gerar valor. E é o que todo mundo pensa, das empresas, os fornecedores, né? Como é que eu transformo essa mudança em algo lucrativo, que dê retorno e que dê retorno do capital investido. E é isso que a ciência vai ajudar a resolver também. Bom, mais uma vez, bem-vindo à faculdade, obrigado pela presença e compartilhar a sua experiência, tá, com os jovens alunos nossos aqui da FEI. Eu gostaria que você pudesse comentar um pouco mais como é que seria o modelo de negócio, né? Porque seria, hoje a pessoa compra um automóvel, né? Ele tem um automóvel, nos veículos autônomos que tem um valor agregado muito mais elevado, ele alugaria o serviço, quem alugaria os serviços, se existe algum estudo sobre isso, se a Ford continuaria vendendo o veículo ou se passaria a ser um provedor de serviço. Bom, eu não sei se vocês viram ali na apresentação do Botelho, que tinha aqueles círculos, que ele falou eletrificação, não sei quantos bilhões. O único círculo que se equivalia ao valor que a gente tem hoje é o dos serviços. Então, é o azul, exatamente. Então, isso é perfeito. Então, sim, a Ford vai continuar fazendo veículos, mas ela vai trabalhar num ambiente como a Google trabalha hoje ou como a Apple trabalha hoje. Eu te vendo hardware, mas eu ganho muito no serviço que eu te vendo. Essa combinação é onde as empresas montadoras, na minha opinião, as de sucesso, vão migrar. Não é? Existem alguns benefícios em você dominar o hardware e você dominar o software ao mesmo tempo, e os serviços. Isso a gente viu muito no modelo da Google, da Apple. Né? Mas você tem o modelo da Google que não trabalha tanto com hardware, mas trabalha muito forte com serviço também. A grande equação valor da empresa está ligada à questão dos serviços. E é esse o caminho que eu vejo. Então, claro, você não compra o carro, mas você vai ter que estar pagando pela utilização. Se você quiser utilizar serviços dentro do carro, enquanto você vai de A para B, esses serviços também serão cobrados. Tá certo? E serão, hoje a gente vê o Uber, né? Ele funciona, se chove, muda o preço, se é de manhã, se é de noite, e a gente vai ter capacidade de processamento para otimizar a cobrança desses serviços em função da demanda e das características de demanda. Então, essa é a visão que eu tenho para as montadoras do futuro, e essa é o trabalho que a minha empresa já está fazendo. Quer dizer, nós já estamos migrando para os serviços, sem dúvida nenhuma. Deixar de ser uma montadora e passar a ser uma empresa de mobilidade. A gente gosta de dizer que vai ser uma empresa de solução de mobilidade. O resto é consequência. Eu falei lá na palestra dos pain points. Se você tem um ponto de dor, né, um pain point, e eu tenho a solução para isso, o dinheiro, o retorno, vem naturalmente. Então, eu quero... Por que a gente fala que quer ser solução? Porque a solução dá um sentido dinâmico do processo. Toda hora eu estou buscando a solução. Toda hora eu estou resolvendo o problema. E toda hora eu estou crescendo. Esse movimento é que vai definir a sobrevivência ou a morte, né, das empresas. Tinha gente que queria perguntar lá? Boa tarde, tudo bem? A dúvida que eu tenho é, como você bem disse,
esse novo conceito desses veículos autônomos, eles terão em menor quantidade, mas eles rodarão em maior quantidade. Então, vai ter menos, a ideia seria menos veículos, mas rodando mais nas ruas. Então, teria mais espaço para verde e tudo mais, como foi ilustrado no vídeo. No entanto, esses carros girando mais nas ruas, eles teriam um tempo de vida menor dos que tem hoje. Então, há um planejamento cradle to cradle para esse novo modelo de sei lá, movimentação. Muito boa a tua pergunta. Tem muitas outras consequências a essa questão, mas vocês, como engenheiros, devem entender primeiro o seguinte: um veículo autônomo, pelo menos no conceito Ford, deverá ser elétrico. Um veículo elétrico tem um número de peças muito menor do que um veículo com motor a explosão. Vão ser sistemas mais simples, né? E a esses veículos se fará manutenção, e até mais fácil fazer manutenção preventiva. E sim, eles têm um downtime, né? Mas veja, se você faz o wireless charging, e se eles são autônomos, você não tem o tempo de estacionamento. Você não tem o tempo de abastecer, você vai ter, mas a carga vai ser muito mais rápida e wireless. Então, você não vai estar recarregando esse veículo em algum lugar estático. Tá certo? Então, e outra coisa, como eles são autônomos, num ambiente totalmente autônomo, ele não tem que ficar parado esperando você, ele não dorme à noite em casa esperando você acordar para usá-lo no dia seguinte, ele não fica parado no estacionamento o dia inteiro enquanto você está trabalhando. Não é? Mas ele tem o downtime de manutenção. Mas quando você compara, em média, o carro de hoje com o potencial de um carro autônomo, a utilização desse bem é infinitamente maior, o que dá essa redução dramática de trânsito. E como você não tem faróis, os tempos de viagem vão cair dramaticamente. Quando você começa a fazer um modelo, e tem muita gente fazendo esse modelo, né, de visualizar esse futuro, as eficiências são muito grandes mesmo. Agora, você vai ter aquelas preocupações que hoje, de alguma maneira, já existem. Descarte de bateria. Esses carros vão rodar em cima de alguma coisa parecida com borracha. Você vai ter que descartar isso. Então, todos esses problemas nós vamos ter. Agora, deve ser infinitamente menor do que a gente está vendo hoje. E tem a questão da poluição e outros fatores. Então, áreas de estacionamento caem dramaticamente. Necessidade de grandes vias cai pelo volume e pela eficiência que eles têm de trafegar. E assim por diante. Né? Será que precisaremos prédios com tantos estacionamentos? Você pega hoje um supermercado, a área de estacionamento às vezes é maior que o supermercado. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas é essa a visão que a gente tem. Rogério, aqui, ao seu lado. Eu gostaria de pegar um pouco o gancho da questão de que o veículo autônomo provavelmente vai ser um veículo elétrico, porque toda a configuração é mais adequada. Mas eu tenho uma preocupação. Na Europa, algumas novas legislações já estão colocando metas muito ambiciosas para veículos elétricos, praticamente colocando times para a morte do veículo a combustão. Mas eu vejo uma preocupação muito grande com a matriz de produção de eletricidade. A matriz de produção de eletricidade ainda é uma matriz muito suja no mundo, né? Pega-se a Europa, você tem uma pequena contribuição, uma contribuição renovável vindo de hidrelétricas, o resto é combustível fóssil ou nuclear. Quando se passa para veículos elétricos, você tem uma questão de energética envolvida, e energética
intensiva e concentrada nos centros urbanos. O que faz com que você tenha que, para ter o efeito de uma matriz energética mais limpa, você tenha que reformular toda a produção de energia elétrica e você tenha que reformular toda a potência do sistema de distribuição dentro dos centros urbanos. E aí eu vejo iniciativas pontuais de alguns países no sentido de mudar essa matriz energética, mas são projetos de longo prazo. Você não muda a matriz energética de uma década para outra, você muda a matriz energética ao longo de várias décadas. Eu gostaria que você comentasse essa dificuldade agregada a essa transformação. Esse tema é dos mais polêmicos, né? Primeiro, a primeira polêmica é discutir se nuclear é sujo ou é limpo. Então, a termoelétrica acho que não tem essa discussão, mas a nuclear tem. A outra, toda vez que eu tento entender o cálculo exatamente da carga necessária, as respostas que eu tenho são de que, se você fizer um cálculo de não sei quantos milhões de veículos, não é um grande desafio. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto está no fato de que você pode programar a carga desses veículos em horários de baixo, que não era de pico, que não seria de pico. Tá certo? E quando você vai para o elétrico, tem a tecnologia que a gente ainda não tem viabilidade econômica, mas tem viabilidade tecnológica, que é a célula de combustível, né? Em que você gera eletricidade, né, no próprio carro, usando um elemento de baixo carbono, né? Pode ser um hidrogênio. Tinha algumas tentativas, né, não sei se tem viabilidade econômica, mas fizeram com uma máquina chamada de reformador, que era para usar o etanol como um alimento para gerar eletricidade, e sai vapor de água pelo escapamento. O carro é elétrico, né? Então tem essas várias fases, mas todas elas levam para o que a gente chama de eletrificação, né? E eu também acho o seguinte, esse processo vai ser gradual. A projeção da Ford, 2030, é a seguinte: nós vamos ter, de todos os veículos vendidos, 1/3 a motor convencional, 1/3 híbrido, que é elétrico e o motor elétrico, e o motor convencional, e 1/3 seria a combinação do elétrico, completamente elétrico, carrega e o elétrico, o híbrido plug-in. Né? Essa é a visão da Ford. O híbrido plug-in é interessantíssimo. Eu tive agora vindo do Salão de Frankfurt e eu vi o número enorme de híbrido plug-in. Por quê? O híbrido plug-in funciona da seguinte maneira. Ele é um carro elétrico que, a princípio, tem um motor convencional que trabalha no seu nível máximo de eficiência para gerar eletricidade. Mas, se você tem, como eu, por exemplo, o meu trajeto por dia é na base de 15, 18 quilômetros. Então, você chega em casa, liga na tomada, no dia seguinte você opera nessas distâncias totalmente elétrico, né? E para as marcas esportivas, esse carro permite você utilizar, vocês que são engenheiros e engenheiras, sabem, o torque, né, máximo que o motor elétrico dá na partida, combinado com o motor a combustão, para ter uma performance maior ainda. Então, dá para fazer muita brincadeira com esse híbrido plug-in. Dá para ser ecológico, andar só com ele elétrico, e dá para queimar pneu e ter emoção nos carros esportivos, que é o caso da Fórmula 1. Tá certo? Então, o híbrido plug-in, ele te dá... você pode passar 5 dias por semana sem gastar, sem poluir, com poluição zero, e quando você resolve fazer um trajeto mais longo, né,
você não tem o pain point de ficar com medo de ficar com falta de energia, e você usa o motor para abastecer. E, obviamente, as baterias estão aumentando cada vez mais a sua capacidade, diminuindo os seus pesos, os próprios motores estão ficando muito mais eficientes, então está diminuindo o tamanho do motor, o híbrido plug-in está ficando mais eficiente ainda, e nós, no Brasil, ainda temos a oportunidade que o Botelho falou, de usar o etanol, né? Que ainda dá uma vantagem significativa nesse processo de transição. Boa tarde, Rogério. Bom, o senhor comentou que em 2030 a Ford tem um planejamento, uma perspectiva de 1/3 dos carros serem convencionais, outros terços híbridos, e a outra parte uma mistura dos dois motores. Isso. Quando o senhor fala a Ford, eu entendo no âmbito mundial. O senhor acha que em 2030, ou até em 2050, que é o tema do nosso congresso, o Brasil, ele, em termos tecnológicos, igualará aos termos tecnológicos da Europa, por exemplo? Essa projeção não é a projeção para o Brasil. Essa projeção que a gente está vendo. Tá certo? Mas a oferta vai aumentar muito e o preço vai cair muito. Você começar a ter escala. Então, eu não sou um guru aqui para dizer quando é que essa coisa vai chegar no Brasil. Mas veja, o brasileiro, ele é o que a gente chama de early adopter de tecnologia. O brasileiro abraça a nova tecnologia até muito mais do que em outras regiões do mundo. Né? À medida que isso começar a ficar disponível, à medida em que isso começar a virar competição entre as montadoras, à medida que isso passar a ser um desejo do consumidor, as coisas vão andar rápido. Hoje, nós começamos, a Ford foi a primeira empresa a comercializar um carro híbrido no Brasil. As pessoas não sabiam o que era isso, que era o Fusion, que é o Fusion que a gente comercializa hoje. Eu estou vendo a evolução, claro que está longe ainda de permitir uma equação como essa que você está falando, né? Ou que eu falei aqui do mix. Mas o preço caiu, a capacidade da bateria aumentou, o motor diminuiu, e as transformações desse produto são enormes. Isso está vindo muito rápido. É a mesma coisa que você chegar para mim e falar assim, olha, chegou o celular, você vai continuar com o seu telefone? Então, quando a tecnologia começa a ser disponível no mundo, a demanda aqui aumenta, algum corajoso vem primeiro e lança, isso vira um desejo e vai, porque o mundo caminha para essa direção. E eu acho que quando você fala de híbrido plug-in, essa questão da matriz energética cai muito, né? Vamos dizer assim, essa necessidade de você mudar a matriz tão rapidamente cai muito. E eu acho que é isso que vai acontecer no Brasil. Então, a nossa projeção não é para o Brasil, né? Mas eu acho que a hora que a gente tiver, em 2030, esse tipo de equação, o Brasil já vai ter bastante carro elétrico, já vai ter bastante híbrido plug-in e vai crescer, sem dúvida nenhuma. Obrigado. E antes disso, né? Antes disso, os carros autônomos vão estar chegando rápido. O business plan da Uber é trocar todos os motoristas por carros autônomos. Esse é o business plan deles. Então, imagina que negócio, né, que vai ser isso aí. Boa tarde. Minha pergunta é parecida com a da dele. Tem uma previsão de ter fabricação em larga escala de carros 100% elétrico e autônomos? Tem No previsão? Brasil? Não, no mundo. E também, ou se os carros elétricos ainda estão em projetos para ser aprimorados. De fabricação, você tem previsão? Bom, você sabe que a Tesla tem um carro elétrico, né? Esportivo ainda, né? Não, em relação à Ford. Eu sei. Então, sim. Nós já temos carros elétricos e nós estamos trabalhando em outros carros elétricos. A Ford
A Ford teve a primeira fase da visão da Ford era de que a motorização deveria ser independente do modelo do carro. Vou explicar para você o que é isso. O Fusion, a visão da Ford alguns anos atrás era que o Fusion, por exemplo, que é um carro que vocês devem conhecer aqui, ele devia ter um motor a combustão, ele devia ter um motor elétrico, ele devia ser elétrico, ele devia ser híbrido plug-in. Você escolhe o seu carro e depois você escolhe a motorização, a propulsão, que acho que é o melhor nome para isso agora, que você quisesse. E nós migramos essa visão para o desenvolvimento de carros elétricos partindo do zero, completamente diferente. Por quê? Porque a gente percebeu que eu não vou ter a eficiência, e aí seria uma eficiência de espaço interno, de performance, competitiva, se eu não começasse a desenhar um carro do zero para ser elétrico. Por exemplo, os carros elétricos, quando você começa a desenhar, isso no momento, depois pode mudar. Hoje, a melhor maneira de botar a bateria é no chão, e não no porta-mala. Os carros da Ford começaram com a bateria no porta-mala. Então, no chão é melhor para o centro de gravidade, não ocupa espaço nenhum, é excelente. Mas você precisa desenhar o carro do zero para botar a bateria no chão. Não é? Então, tem todas essas coisas, então nós estamos migrando temos projetos, temos carros elétricos, temos híbrido plug-in, mas estamos fazendo essa mudança de filosofia de projeto. Essa é uma coisa. A outra pergunta que você fez era Veículos autônomos. Os autônomos. O nosso plano já está anunciado, 2021, oferecer para uso comercial carro autônomo nível 4. Dominó Pizza. Já está andando. Tá? Então, esse é o caminho. Bom, não só Ford, mas as montadoras não pensam em outra coisa. O plano é você sair na frente, né? Mas, sim, eles são os competidores. Aí eu posso dizer, por exemplo, algumas razões para ilustrar para vocês a questão. Se você pegar, e a gente estudou isso profundamente, o sucesso da Apple, o sucesso da Google, vocês vão perceber que a Apple começou com o iPod, né? O grande breakthrough, né? Claro, eles fizeram o PC lá atrás, né? Mas na nova fase da Apple, o iPod foi o primeiro. A música portátil, a música que você carrega com você, não foi uma invenção da Apple. Foi uma invenção, se não me engano, da Toshiba, ou da Sony, com Walkman, uma febre. E vocês não são dessa geração, mas eu peguei essa geração. Sony. O que a Apple fez foi, quando eles tiveram uma tecnologia capaz de disrupt, né, completamente um serviço ou uma ideia, é aí onde eles entram e dominam. Foi isso que aconteceu com o iPod. Quando veio o iPod, nem acreditava, não tem fita, não tem nada, e é desse tamanhinho. Celular, aí veio os computadores, né, os novos laptops e computadores. Não tinham os laptops da Apple, não sei se você se lembra, não tinha mais aquela a CPU, né? Tinha só a tela, era o computador. Disrupt o conceito, né? Mas já existia o computador. Celular foi a mesma coisa. Quando eles entraram, era porque eles tinham tecnologia para disrupt completamente o segmento. E no automóvel, a nossa leitura, e outra coisa, eles não têm interesse nenhum em produzir, né? A produção é totalmente terceirizada. O foco deles é inovação e tecnologia.
né? Então, hoje, fazendo uma análise crítica sincera, nós achamos que existe tecnologia, ou que eles acham que eles têm tecnologia suficiente para criar uma ruptura no setor automotivo. E mais do que isso, quer dizer, quando você pega o valor de mercado de uma Apple, os nossos estudos, confidencialmente, vai ser difícil confidencial aqui com tanta gente, mas confidencialmente, se eles pegarem 10% do caixa deles hoje, eles compram a General Motors, compram a Ford juntas. E se nada der certo, eles perderem os 10%, não vai acontecer nada para eles. Então, são empresas poderosas, tá certo? De conhecimento intenso, no limite, né, da fronteira da tecnologia, tá certo? E que, sim, são atores que podem entrar nesse segmento. A gente não sabe como eles querem entrar. Só fornecendo tecnologia, quer contratar, fazer como se diz, uma produção sob contrato e trazer a tecnologia, a gente não sabe ainda por onde eles andam. Mas a gente sabe que eles andaram contratando muito engenheiro automotivo. Então, precisa ficar de olho. A diferença, que nos conforta um pouco, mas não muito, é o fato de que o carro é um bicho um pouco diferente, né? Não dá, por exemplo, para você ter um problema, parar e dar reboot, né? Então, tem questões de segurança, tem uma série de outras questões, mas a Tesla mostrou que aprende rápido. Portanto, a gente monitora muito de perto esses movimentos dentro daquilo que a gente consegue monitorar, e hoje nós vemos eles como competidores potenciais, sim, sem dúvida nenhuma. Rogério, aproveitando um pouco o gancho, às vezes alguns movimentos disruptivos se dão também pelo design, que mudam o uso, e aí eu gostaria que você comentasse se o automóvel padrão que existe há quase um século para 5 lugares, né? 2 lugares na frente, 3 lugares atrás, 4 metros de comprimento, 2 metros de largura, ele está com os seus dias contados para algo que fosse um híbrido entre automóvel, motocicleta, alguma coisa mais individual. Eu acho que a gente vai ter uma diversidade muito grande, porque isso acontece hoje até, na verdade, né? Quem precisa de um carro autônomo e está sozinho não vai comprar uma Navigator, que é um veículo, não vai pegar um Navigator autônomo para ir de A a B. Tá certo? Porque vai ter custo também, né? E você, então, vai ter vários, eu acredito, arquiteturas, como você tem hoje. Talvez mais otimizadas ainda. Ou seja, você está sozinho com mala, você está com a sua família, quantas pessoas? A tua viagem é de meia hora ou 10 horas? Né? Então, quando você entrar no teu aplicativo lá, UberX, para dizer o veículo que eu quero, ele vai fazer 3 ou 4 perguntas que você vai bater lá no e ele vai te dar o preço. Essa é a percepção que eu tenho. Inclusive o luxo, se vai ser black ou vai ser X, né? Vai ser compartilhado. Então, eu acho que essa flexibilidade, a tendência é otimizar ao máximo o transporte de A para B, em função da tua necessidade. Então, o compartilhamento seria o caminho, porque cada hora você tem uma necessidade distinta. Depende da pessoa. Eu quero trabalhar com alguém dentro do meu carro, daqui até lá? Eu quero fazer uma reunião com alguém escutando? Estou dando situações. Não, eu não tenho nada. Para que eu vou pagar? Que vem alguém comigo. Luxo. Eu não quero ser transportado como todo mundo. Eu quero alguma coisa diferente. Eu não sei o que pode ser. Mas os analistas garantem que o luxo não vai desaparecer.
né? Ou ele vai fazer um barulhinho diferente, ou o chão vai ser de alguma maneira, ou ele vai borrifar um perfume Chanel no ar, alguma coisa. Ó, já tem vários candidatos ao Chanel aí. Então, isso vai existir, né? Então, está todo mundo tentando descobrir o que vai ser isso. Trabalhar nessa... O grande desafio hoje, esse é o futuring, né? É definir o futuro, para onde funcionar. E, para um comentário que aconteceu, no nosso, que o João falou do valor da Tesla, isso é muito interessante para vocês refletirem sobre isso. A Tesla, hoje, as ações da Tesla, você pegar as ações da Tesla, ela vale mais que a Ford e mais que a GM. Ela vende 1/20 do volume que a gente vende. Ela é 1/20 do que a Ford é no mundo. Por que ela vale mais? Porque o mercado de acionistas, de investidores, valoriza, no momento em que nós estamos, a definição da rota tecnológica. As ações valem porque as pessoas acreditam que eles estão no caminho certo na frente dos outros. Se você tentar fechar a conta real, por que ele vale tanto, a única explicação é essa. Só que no mundo da inovação, isso vale muito, isso é ouro. Né? Então, esse conjunto, né, você ter o futuring, começar primeiro e alavancar o seu capital para poder fazer as coisas acontecerem, também vai ser importante. Porque a gente fala aqui de inovação, a gente fala da beleza, do elétrico, disso, daquilo, não sei o que lá, mas, gente, infelizmente ou não, o mundo vive à base de dinheiro. Tem que ter capital, tem que dar retorno, tem que dar mais retorno do que botar o dinheiro no banco, senão você coloca o dinheiro no banco. E inovar é capital intensive, ou seja, precisa colocar muito dinheiro. Então, qual é o dilema das empresas hoje? Aonde e como eu uso o meu capital? Porque eu tenho que usar o capital eu tenho que lançar um motor explosão novo melhor. Eu tenho que lançar um carro novo melhor, convencional. Eu tenho que melhorar a qualidade do meu carro convencional, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que alocar capital para desenvolver serviços, para desenvolver o carro daqui a 20 anos. Como eu consigo viabilizar economicamente isso? Isso é o que está na cabeça de toda a indústria automotiva no mundo. Da onde eu vou tirar capital para poder inovar sem perder o pé do que eu estou fazendo hoje? Queria pegar o gancho da inovação e queria fazer uma pergunta. A gente está falando muito de motorização, muito de como os carros vão ser, como eles vão ser carregados, mas eles vão continuar tendo pessoas lá dentro. Ele vai continuar tendo pessoas lá dentro, né? O que essas pessoas vão ficar fazendo, já que elas não vão dirigir? Como é que vai ser? O que está se pensando em termos de facility dentro de um carro, que também é um potencial grande de inovação que existe, para que a pessoa fique lá, tudo com menos congestionamento, menos tempo e farol, mas ela continua dentro do carro, né? Para ela não se entediar de ficar lá dentro. Ah, não vão não, a gente não vai deixar. A gente precisa faturar com ele dentro do carro. Então ele vai ter muitas coisas para fazer. Ele pode dizer, ele pode até ter um carro temático, né? Então, vamos supor que você goste de moda. Você terá um carro que vai oferecer compras, coisas, vai fazer um roteiro pelas melhores lojas de São Paulo. Você quer trabalhar, eu vou te dar computador de alta velocidade, vou te dar o link, vou te dar a tela para reunião. Você está entendendo? Você está lá. Você não vai para lugar nenhum. Você vai estar lá dentro, para mim. Daqui até lá. Como é que eu monetizo isso? Com algo que seja a solução de um pain point para você. Né? E aí o mundo está aberto para a criatividade, né? Aí tem muita coisa para fazer. Agora, as pessoas tendem a ser, nesse cenário, muito mais produtivas do que hoje, né? Que você vai poder resolver muitos problemas.
sentado dentro do carro autônomo. Boa tarde, Rogério. Você que já trabalhou na área tanto técnica quanto política, e você tinha comentado lá na outra palestra sobre aqui no Brasil tem projetos de governo e não projetos de Estado. O quanto isso pode atrapalhar nesse novo desenvolvimento dessa realidade de mobilidade e o que a Ford, como empresa privada, pode fazer para ajudar isso a melhorar aqui no Brasil? Essa semântica aí, não é semântica, na verdade, quando a gente fala projetos de governo, a gente está falando de projetos que duram o tempo do governo. Aqui no Brasil é 4 anos. Se for reeleito, mas ele não sabe se vai reeleito, pode ser 8. E o projeto de Estado é o que transcende a isso, e estamos falando de longo prazo. Como inovação é uma coisa que você precisa ter, você tem que trabalhar no presente, no curto prazo e no longo prazo, você não pode parar de investir no longo prazo o tempo inteiro, e o mundo vai inovar com muito mais velocidade, você vai ter que ter governos que entendam essa dinâmica e que criem toda uma estrutura, uma legislação, um foco, estímulos para promover isso. Então, eu acho que nós, como país, vamos ter muita dificuldade de acompanhar o ritmo da inovação do mundo, né, se nós não fizermos essa transição, né, de ter governos que atuam basicamente em projetos de governo, né, e passarmos a ter governos que pensem em Estado no mais longo prazo. Eu acho que é um desafio de todos nós. Afinal de contas, nós é que elegemos, né, os nossos representantes. Mas isso terá que ser feito, sim, sem dúvida nenhuma. Caso contrário, a gente corre o risco de ficar a reboque das inovações, onde nós somos utilizadores, mas não desenvolvemos. Tá bom? Desculpa, não estou escutando lá. Boa tarde. A gente acaba Mas ligando... é corintiana, não? Ah, então pode falar. Pergunta o que você quiser. Tá bom. A gente acaba ligando a TV e a gente vê a situação política do Brasil bem constrangedora e acaba afetando a economia, educação, saúde, afins. Bom, eu queria saber você, como você esteve na presidência da Anfávia e tal, como é que você vê se dá para a indústria se tornar 100% independente da situação política e acabar prosperando e gerando mais empregos, por exemplo, prosperando no mercado de trabalho, porque no quesito histórico, pelo menos a indústria automobilística sempre esteve ligada à política aqui no Brasil, né? Então eu queria saber se dá para ela se tornar 100% desgarrada do governo. Bom, a primeira coisa é o seguinte: a indústria brasileira, a indústria automobilística se confunde um pouco com a história da indústria do Brasil. E a indústria brasileira sempre se desenvolveu e continuou desenvolvendo, né? A indústria automotiva brasileira, ela é hoje 5% do PIB, numa conta muito restrita. Ela é, na verdade, quando você põe tudo, muito mais do que isso, né? E do PIB industrial, por volta de 20, quase 21. Ou seja, tem um papel no desenvolvimento e na economia bastante grande. Você caracteriza como a indústria automobilística ligada ao governo. Eu não vejo assim. Tá certo? Se fala muito, né? Quer dizer, para ser muito pontual, né, se fala muito dos benefícios que a indústria automobilística recebe do governo. Acho que talvez é a isso que você está se referindo. Tá? Mas a gente precisa colocar isso em perspectiva. Essa relação é sempre tributária, né? E o fato é que o Brasil, historicamente, tem a maior carga tributária sobre o setor automotivo do mundo. Então, não é que a indústria está dependente do governo. A indústria está sempre nessa estica e puxa com o governo, dizendo o seguinte: para ser competitivo globalmente, tem que ter carga tributária menor. Né? E isso é visto e foi mostrado, né, pelos jornais, eu leio os jornais e tudo, com essa imagem de que nós somos, né,
vamos assim, abençoado pelos governos e ganha-se bem, né? Mas a indústria automobilística brasileira cresceu com a maior taxa de juros do mundo e com a maior carga de tributária do mundo. Então, deve ter algum mérito, né? E eu não diria que está ligada com o governo. Mas eu acho que nós precisamos evoluir no teu ponto, quer dizer, essa relação tem que, de alguma maneira, evoluir para cargas tributárias globais, né? E taxas de juro globais. Só que o governo não tributa o automotivo só porque ele quer, porque ele precisa do dinheiro. Né? Então, precisa se resolver esse problema que é a economia do Brasil, a evolução de todo esse processo, para que a gente possa ter padrões de carga tributária, não só para a indústria automobilística, mas para outros, e taxa de juros. Se Deus quiser, com esse novo momento que a gente está vendo, a gente crie um ciclo virtuoso econômico para o Brasil que encaminhe para essa direção. Respondi a tua pergunta? Não, mas se você acha que não, você fala por quê? Por que não? Está cada vez mais complicado o mercado de trabalho. Lógico, a gente tem que sempre se atualizar, se especializar e tal, mas fica cada vez mais, não sei dizer. Tá difícil, né? É difícil passar o que eu estou querendo. Não. Mas eu acho que você está, acho que o que você está sentindo, talvez você não consiga colocar em palavras, é o que todo mundo está sentindo depois de uma recessão brutal. Né? Vocês hoje olhem o mercado de trabalho, está muito restrito para vocês. Quando eu me formei na FEI, em 81, foi a crise cambial, ex-presidente Lula na rua, não tinha emprego, eu fiquei 1 ano desempregado. Mais ou menos isso que eu estou... Eu sei como é que é. Entendeu? Eu vou explicar qual é o caminho do desempregado. Desempregado é assim, você saiu da faculdade, primeiro mês é desempregado, segundo mês é desempregado, terceiro mês, você não achou nada, você é vagabundo. Vai trabalhar, ninguém acredita que você consegue ficar tanto tempo. É duro ficar 1 ano, fiquei 1 ano desempregado, não tinha nada. Se queria engenheiro com experiência, como é que eu vou ter experiência se eu não trabalho? Então, vocês estão sentindo essa maré. Tá? Mas eu vim agora, de manhã, eu tive um seminário que eu fui falar exatamente sobre a questão econômica brasileira. A sorte de vocês é que essa crise ainda pegou vocês na faculdade. Então, agora nós estamos num processo de retomada. E a gente viu vários indicadores econômicos de retomada. Então, o PIB começa a crescer, a retomada vai vir, desemprego começa a cair, e eu acho que quando vocês chegarem no momento de estar no mercado de trabalho daqui a 1 ano ou mais, vocês vão ter um ambiente muito melhor. Né? E muitas distorções que aconteceram no passado já estão sendo corrigidas, e eu tenho a percepção de que, independente dos potenciais candidatos, eles podem ser muito diferentes, mas se eles não tiverem um foco num gerenciamento econômico ortodoxo e austero, eles não vão sobreviver como candidatos. Essa é a minha percepção, porque todo mundo entendeu o que aconteceu. Então, deixo aí um voto de esperança, apesar de que o momento é um momento difícil, mas nós estamos saindo desse momento. Tá bom? Então, acho que... Agora deu. Acho que a economia brasileira... Eu sou corintiano, viu? Mas está com mais chance do que o Corinthians de se recuperar. Tá bom? Obrigado. Nada. Vamos lá. Pode? Tá bom. Tá ok. Não, a pergunta é a seguinte. Hoje os veículos híbridos são comercializados com valor consideravelmente elevado. Gostaria de saber assim, quais são as ações que estão sendo feitas para que o veículo híbrido passe a se tornar mais acessível. O que torna ele tão caro?
Eu vou dar uma resposta absolutamente cabal. Então, só para você ter uma ideia, o carro híbrido da Ford, ele faz mais ou menos 800 quilômetros com tanque de combustível na cidade. Ele tem um motor 2 litros. Ele paga um IPVA de 25%, um IPI de 25%. Faz sentido? Ele é mais econômico que o carro popular que paga 7%. Então, a gente está trabalhando como setor com esse projeto chamado Rota 2030, exatamente para que os veículos híbridos plug-ins e elétricos tenham um tratamento tributário diferenciado. O meu argumento é o seguinte: o volume é muito baixo, joga isso para zero. Quando crescer, tributa. Mas nos ajude a criar um mercado. Hoje, você compra um carro híbrido da Ford, o cara que faz o seguro, ele não tem a mínima ideia de quanto ele tem que te cobrar, porque não tem volume, não tem experiência. E não tem escala, tudo é importado nesse carro. Então, a gente precisa criar um mercado, a escala, para poder avançar nessa tecnologia. Então, eu defendo que o IPI zero para esses veículos, ele é uma questão de transferência tecnológica. E o volume é muito baixo. O governo pode aumentar imposto a hora que quer, a gente sabe, né? Então, quando o volume ficar grande, quando você tiver um mercado estabelecido, aí você começa a tributar, aumenta. Mas não vamos perder esse barco, né? Esse momento. Então, essa é a discussão com o governo. Claro que a Receita Federal tem uma visão diferente sobre isso, né? Eles têm uma visão um pouco mais, como se diz, tributarista sobre o assunto. Mas esse é o esforço que o setor automotivo, em resposta à outra pergunta, está fazendo. Só complementando, só para terminar, né? Por exemplo, em termos de custos ainda, né? A parte da bateria, assim, quais são os desafios da bateria? Porque hoje, para repor a bateria de um Fusion, é um valor considerável. Mas o problema não é esse, né? A gente tem carros aí trabalhando com 8 anos, a vida útil dela é 10, mas dá para muito mais. A questão não é essa. O problema é que você, num híbrido, por exemplo, você tem todas as peças num carro convencional e mais todas as peças do elétrico, entendeu? Quer dizer, ele é um carro complexo, com um grande número de peças, ele é caro mesmo, independente da tributação brasileira. Nos Estados Unidos, né? A gente paga aqui um carro como esse, você está pagando quase 40% de imposto. Nos Estados Unidos, você paga 6%. Você está na Flórida, por aí, você vai pagar 6%, 7%. E ainda assim, o governo americano dá uma redução de preço. Entendeu? Porque está querendo fomentar esse mercado. Então, ele é caro, intrinsecamente caro, e ele fica absolutamente, incrivelmente caro com a política tributária que a gente tem. Você queria fazer uma pergunta? Porque é uma engenheira aqui, só engenheiros perguntaram até agora. Então, não, desculpa, então, por favor. Só quero manter a diversidade aqui. Boa tarde. Eu sou da engenharia civil, que é um pouquinho diferente da mecânica, e eu acredito que a cidade vai precisar se transformar totalmente. E a Ford não é uma empresa ligada a isso, mas ela deve se preocupar. E quais são essas preocupações que a Ford tem em relação às cidades? Bom, realmente, a cidade vai ter que se transformar. E nós fazemos esse tipo de vídeo, esse tipo de simulação, e o que a gente está fazendo é criar essa visão o potencial que você tem nas cidades. Porque, antes de fazer, você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma visão. E a gente está querendo criar essa visão. Tá? Claro que não é a Ford que vai construir essa cidade. Essa cidade ela vai se transformar em função das coisas que estão acontecendo. Quando tiver carro autônomo e não tiver necessidade de farol, para que nós vamos ter farol? Quando as ruas começarem a ficar vazias, com certeza nós vamos estar, né? Agora, o Brasil
tende a ser muito mais reativo do que proativo. Então, nós vamos ter que mudar isso, né? Outros lugares do mundo já estão começando a desenhar nas pranchetas como poderia ser, não só essa cidade do futuro, que a gente já está começando a criar essa visão, mas como seria uma transição para esse futuro, né? Eu acho que o que a gente pode fazer, e por isso eu parabenizo a FE por esse tipo de conversa, é exatamente começar a criar em vocês, engenheiros, que vão estar fazendo essa mudança, não eu, vocês, o que pode ser. Colocar as mentes de vocês para imaginarem, pensarem, metabolizarem esse futuro. Essa, eu acho que é a missão que a gente deve ter e que nós estamos fazendo no mundo inteiro, além de, obviamente, investir pesadamente nessa tecnologia que vai, vamos dizer assim, induzir ou permitir essa mudança. Tá bom? E sim, a gente vai precisar de muito engenheiro civil, né? Boa tarde. Rogério, eu fico pensando, né, isso tudo me assusta muito. Né? Bem-vinda ao clube, não está sozinha. Primeira coisa, cada vez que fala não vai ter carro, então não vai ter que dirigir, eu fico muito triste, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dirigir, gosto muito de carro. Né? Bom, o que o Roberto perguntou, eu acho que é isso que me faz pensar um pouco, até porque não sou, né, da área da engenharia, eu sou da área de humanas, o que as pessoas fazem, então? Né? O que vai se propor para que as pessoas façam dentro do carro quando elas não estiverem mais dirigindo e tudo mais? E eu vou um pouco além disso, no sentido de que eu não vou ter mais, né, eu vou ter uma máquina dirigindo, né, e que, com toda a tecnologia, talvez exista uma possível falha. Né? E numa falha, num acidente, num atropelamento, como é que a gente conduz? Né? Como é que a gente se preocupa? Quem é culpado? O entregador de pizza. Né? A pizza entregando não chegou. a pizza não chegou porque ele atropelou, né, alguém. E aí quem, né, hoje você vai lá, você faz perícia, aí você chama a polícia, né, os boletins de ocorrência, enfim, quem é o culpado na história? Né, se eu não tenho um humano dirigindo. É quem contratou o serviço, é quem está entregando a pizza, é o dono do carro. Bom, eu acho que todos nós estamos assustados, porque a gente está numa fase de que tudo está mudando e a gente não sabe exatamente como vai ser. Né? Mas, a minha experiência de vida, na minha jornada na indústria automotiva, em todas as funções que eu tive, me deram uma fé muito grande na tecnologia e na capacidade do ser humano se transformar e se adaptar. Eu passei na minha carreira, quer dizer, hoje a gente faz nos carros coisas que a gente jamais podia imaginar, né? Tecnologias que a gente não podia imaginar. Eu falo com o meu carro, hoje aqui, o carro que eu ando, eu falo, eu tenho um Sync 3 da Ford, eu falo como é que está o tempo, ele me fala. Eu falo, eu quero ir para a minha casa, ele pega o GPS lá do carro, o meu sistema e pá. Eu coloco no sistema o piloto automático adaptivo e ele não põe o pé no acelerador, nem no freio, ele diminui, eu programo a distância do meu carro mínima da frente. Eu estou fazendo isso hoje no meu carro. Ele freia, ele vê o que o outro está fazendo, ele acelera. Isso era impossível imaginar, né? E tudo que a gente faz hoje com os nossos celulares, né? Então, eu acredito que essa tecnologia vai vir para melhorar a vida da gente. Acho que ela vai vir para mudar a maneira de viver. Eu acho que é insalubre você gastar 1 hora do seu dia em transporte, e hoje tem gente que gasta 4, né? E a gente vai ter uma vida diferente, focada em outras coisas. Eu não acho que a gente vai perder as emoções. Eu não acho
que o esporte automotivo vai desaparecer, ele vai mudar. Né? Então, com relação à questão jurídica, eu acho, veja bem, todos esses carros, não posso te dizer exatamente como você, mas eles são todos assegurados. O que acontece com o acidente aéreo hoje? Perícia, computador falhou, alguém vai pagar essa conta, não tenho dúvida. Só que nós vamos precisar criar legislações específicas para os carros autônomos. Né? E o pior não é quando só vai ter autônomo, o pior é quando vai ter os dois. Né? Tá certo? Então, mas a gente vai achar um caminho para isso. Eu tenho fé que a gente vai achar um caminho, porque essas coisas não param a tecnologia. Nada parou a tecnologia até hoje. E a gente vai avançar, vai ter os problemas, mas vai avançar. Tá bom? O rapaz lá de camisa verde desistiu? Tá. Desistir não. Boa tarde. Opa. Eu vou dar uma contextualizadinha rápida na pergunta para não parecer tão estranho. Desde o começo dos painéis de hoje, foram pontuados várias vezes por vários panelistas uma tendência, né, de ter empresas, por exemplo, como a Uber, com 20, 30 funcionários. E aí você vê, por exemplo, a Tesla, que tinha pouquíssimos funcionários e recentemente atingiu um valor maior do que o da Ford, e isso é um marco, né? Não é uma provocação, mas não. É um marco porque a Ford praticamente inventou a linha de produção em massa, e aí ela não só se equiparou, mas perdeu um pouco de valor em relação a uma empresa que tem muito menos funcionários. E é uma preocupação constante que eu tenho do momento de transição. Por exemplo, você tem hoje, por exemplo, como tinha aqui em São Bernardo, uma Volkswagen com 20 mil funcionários, e aí vai diminuir, enxugar. A Ford provavelmente vai passar por esse momento, como já está passando, de ter cada vez menos funcionários. Assim, quando você nasce com uma tecnologia que já existe, então, as gerações futuras provavelmente não vão ter problema com isso, como, por exemplo, não existir mais trabalho industrial braçal. Só robôs fazem. A geração atual tem um problema grandíssimo com isso, né? Então, eu queria saber, por exemplo, a sua visão sobre como você, representando a Ford, né, como a empresa lidaria com esse momento de transição de forma drástica, né? Tirar alguns postos de trabalho para vocês conseguirem se manter competitivos e manter a empresa rodando e investir também nas novas tecnologias. Essa é uma boa pergunta. Vamos para o passado, né? Quando eu entrei, o que você falou no começo, eu trabalhei um período que a Ford estava com a Volkswagen, eu trabalhei na Volkswagen, no prédio da Volkswagen, que é uma das maiores plantas automotivas de capacidade, tinha semáforo para pedestre. Porque quando chegava na hora da saída, o volume de gente saindo era tão grande que tinha pedágio, tinha farol para pedestre. E os carros paravam de circular nesses horários de entrada e de saída por causa do volume de pessoas. O que aconteceu? Houve uma automação? Houve. Mas houve uma transferência brutal de funções da montadora que foram transferidas para os fornecedores. A grande parte desse movimento aconteceu porque saíram da montadora para os fornecedores. E eu vou explicar uma coisa para vocês meio complicada, mas eu gostaria que vocês ficassem comigo. Por que saiu? Por que foi para o fornecedor? Porque é mais barato. Não. A razão por que foi, eu vou explicar para você. Eu comecei na engenharia sendo engenheiro de freios. A tecnologia de freios, ela mudou tanto, ela avançou tanto, ela ficou tão complexa, ela precisou tanta pesquisa que jamais a montadora podia cuidar disso.
o freio se transformou numa densidade tecnológica tão grande que você precisa ter cérebros, computadores, pista de prova, só para cuidar disso. Porque todo ano tem que ser diferente, todo ano tem que ser melhor. Esse processo é um exemplo do que acontece na vida da gente. O que está acontecendo é o seguinte: o nível de conhecimento, de pesquisa e de inovação, ela está afetando todos os elementos da vida da gente com uma profundidade absurda. E isso exige gente trabalhando em cada um desses elementos intensamente, profundamente, para acompanhar o ritmo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós estamos saindo de uma fase, ou imigração de uma fase onde o trabalho braçal, mecânico, ainda é muito grande, tá certo? Para onde a manipulação de informações e o trabalho cerebral vai ser maior, mas vai precisar de muito mais gente, porque tem muita coisa para fazer. E cada vez tem mais. E esse processo não será um processo tão rápido assim. Eu acho que o processo de a gente ter fábricas totalmente automatizadas ainda está muito longe da geração de vocês. Né? Agora, vocês vão ter que aprender a viver uma cultura de mudança. A única coisa certa que vocês vão ter é que vai mudar. O tempo todo, cada vez mais rápido. E se não tiver iPhone, computador, para ajudar essas máquinas que ajudam você a lidar e ser produtivo como pessoa, porque não tem nada mais produtivo do que essa ferramenta chamada iPhone. Você imagina, se eu tirar de você o teu iPhone, o teu Google Phone, ou o que você quiser, como é que você vai fazer? Como é que você vai viver? Você vai gastar horas. Né? Até para descobrir se vai chover amanhã vai ser mais difícil. Você imagine só. Então, nós ganhamos com essas máquinas tempo. Tempo para, manipulando informação, poder atuar. E é isso que vai acontecer cada vez mais. Porque cada vez mais vocês vão ter que ser produtivos, vão ter que acompanhar mudanças, vão ter que colaborar para as novas inovações, e o tempo de vida dessas de inovações cada vez vai ser menor. Esse vai ser o mundo que vocês vão viver. Eu vivi com um ritmo. Vocês vão viver na velocidade da luz. Né? E vai precisar de gente para isso, sem dúvida nenhuma. Não sei se foi uma resposta longa, mas isso são coisas que a gente tem refletido muito. Agora, obviamente, as pessoas vão ter que se reciclar, né? Tá certo? Boa tarde, Rogério. Eu queria perguntar, Rogério, a respeito do, como os colegas comentaram, a Apple e a Google estão investindo fortemente nesse setor do carro autônomo. Mas como a Ford e outras montadoras pretendem fazer a conversação dos carros autônomos, visto que a Apple já possui o sistema próprio dela, que ela não conversa, o iPhone não consegue conversar com os outros aparelhos celulares. A Ford trabalha em parceria com a Microsoft na produção do Sync 3. Apple e Microsoft são dois concorrentes muito fortes, né? E a Apple controla hoje uma grande parte do mercado americano no ramo da tecnologia. Como vocês pretendem fazer essa conversação? Porque sem essa conversação, o carro autônomo então já não é mais possível, porque iríamos ter vários acidentes, várias ocorrências gravíssimas até fatais, né? De mortes, essas coisas, a respeito do carro autônomo. Então teríamos que manter ainda o piloto manual. Bom, graças a Deus que existe isso, que eu tenho emprego, né? Para resolver problema. E a gente vive de resolver problema. Mas, brincadeiras à parte, você tem experiência com isso? Por exemplo, se você pegar a indústria aeronáutica, você tem os transponders, os aviões conversam com todos os tipos, marcas de aviões. Nem por isso a Boeing abriu a tecnologia dela para a Airbus. Tá certo? Então, é possível, sim, se fazer isso, e vai ser fundamental para você desenvolver. Hoje, não sei se você sabe,
mas toda vez que você vai pousar em Congonhas, ele trava num sistema, né, de aproximação, diferentes aviões, de diferentes modelos, e ele vem praticamente guiado por esse sinal comum para todos, né? Então, eu não vejo um grande desafio em você ter essas frequências, esse tipo de intercomunicação entre diferentes carros, afetando o modelo de negócio da Apple e da Google. Tá certo? Essa é a minha percepção. Agora, se a gente conhece a Apple, e você colocar um carro com o sistema Apple, ele vai conversar com outro, mas se você baixar a música, você vai pagar para eles. Então tem um nível que é fechado, e eles não vão abrir, porque faz parte do modelo de negócio, claro que vai mudar também. Mas toda essa parte que viabiliza, eu não vejo por que isso não vai... Isso acontece hoje com os aviões, entendeu? Então não acho que isso seja um grande desafio, não. Tá? Essa é a minha percepção. O desafio deles é se eles vão realmente, e para isso que eles estão trabalhando, criar essa ruptura no setor. Quer dizer, trazer uma coisa que é tão avançado que Ford, Tesla, né, não vão conseguir acompanhar. Esse é o grande desafio. E aí tem grandes debates. Tem gente que acha que já tem gente que acha que estão longe de ter ainda. Tá bom? Respondi a tua pergunta? Mais ou menos? Então me diga o que você ficou... Ele é fechado. Você tem razão, mas um sinal de transponder não tem nada a ver com isso. É completamente separado. Você não precisa abrir o sistema para alguém ler que tem um carro chegando perto do teu carro. Quer dizer, dá para você fazer, tem tecnologia para você liberar o sinal, usar um sinal comum, sem abrir o teu sistema. Você está entendendo? É isso que eu quero te dizer. A tecnologia para isso já existe. Eu posso conversar dentro de certos limites com os outros para navegar dentro desse ambiente de carros autônomos. Nem por isso eu estou abrindo meu sistema para ninguém. Tá? Então, por isso que eu não vejo tamanho problema. Os sistemas da Boeing, eles não se abrem para ninguém, até por uma questão de segurança. Você imagina se você puder hackear um computador de bordo aí do jato desse. Mas ele conversa. Conversa com os outros e ele conversa com o sinal do aeroporto. Tá? Então, é possível sim e não vai mudar o modelo de negócio, a abordagem que eles têm. Tá? Essa é a minha opinião. Pessoal, eu vou abrir mais para 2 perguntas por causa da hora também, já são 18 horas, né? Então, vamos aqui. Tinha uma pergunta lá que estava com o microfone e tem mais esse rapaz aqui. Então, eu abri essas 2 últimas perguntas. Boa tarde, Rogério. Okay. Já vim lá. Sobre o carro autônomo que o senhor falou e sobre o carro elétrico, o senhor falou sobre ganho de tempo e sobre transformação de cidade. A gente percebe nos dias atuais, né, que a vida, por exemplo, trazendo aqui a situação de São Paulo, né, que a vida do paulistano ela é meio caótica, né? Tem dias que você tem quase que 400 quilômetros de congestionamento e você pensa que um carro elétrico, ele, por ser elétrico, né, em um dado momento ele vai descarregar, né? Então, ao meu ver, né, na minha visão, o carro elétrico ele parece meio utópico aqui para o Brasil ainda, né? Principalmente para São Paulo.
O maior desafio, o senhor acredita que é um desafio colocar na cabeça, na cabeça dos governantes hoje, que o carro elétrico ele é vantajoso, e colocar na cabeça do público também, porque para a empresa, para a Ford, por exemplo, para a Ford ter um lucro em cima desse projeto, que o senhor falou inovação, precisa de ter o ganho de ideia do público, né? Só que, na minha visão também, a cidade hoje ela parece imutável. Parece que não tem como mais mexer nela, não tem como mais, sei lá, transformá-la. Então, se hoje a cidade ela está mal atendendo as necessidades que um carro de motor normal ele precisa, como que a cidade ela vai atender ao carro elétrico, por exemplo? É um desafio fazer com que os governantes mexam nas cidades, porque eles estão mal investindo na infraestrutura das cidades, né? Imagina para isso. Precisa de uma parceria público-privada? Como que o senhor avalia isso? Bom, esse problema existe. Se a gente usar o híbrido plug-in, essa questão acho que não é tão relevante, né? Mas no caso do elétrico, veja bem, hoje nós estamos falando de carros que estão com uma autonomia de 300 quilômetros. Né? E o gasto de energia parado é muito pequeno, né? Então, eu não vejo o engarrafamento ou o tempo que você vai ficar no engarrafamento como um grande problema para o carro elétrico. Principalmente assumindo que essa tecnologia vai melhorar mais ainda. Agora, acho que a gente precisa fazer um exercício de imaginação. Você fala que a cidade ela não tem o que mudar, ela está engessada. O que você acha se a gente fizesse todos os faróis conectados, interconectados, gerenciados por um programa de computador que lesse chuva, número de veículos, que é o que acontece em muitas cidades do mundo. Né? O que você acha que ia acontecer com a mesma estrutura viária? Eu acho que ia melhorar demais. Nós lançamos já o novo Mustang, que a gente vai trazer para o Brasil, a partir do ano que vem. Ele, com as cidades conectadas, ele lê o farol e ele programa a velocidade para você passar sem parar. Falando hoje já, hein? Então, sem mexer na estrutura física, do ponto de vista de conectividade, eu só estou falando uma outra coisa que me veio à cabeça. Tem um espaço enorme para melhorar. Só de tecnologia. Agora, é claro, quando você está num momento de crise fiscal, que o problema é resolver as contas públicas, essas coisas parecem um pouco distantes, né? Mas isso vai mudar. Eu acho que a gente vai poder começar a mexer com isso, sem dúvida nenhuma. Tá? Respondi, ou mais ou menos também? Mais ou menos? Você pode... Eu não vou embora, vai ficar todo mundo aqui até resolver esse problema. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou explicar para mim por que você não está satisfeito? O público, por exemplo, colocar na cabeça da sociedade que ele não, por exemplo, não vai perder mais tempo de casa para o trabalho para casa, com um carro elétrico, um carro autônomo. Exatamente. Isso aí é uma questão cultural, né? Isso aí você não muda do dia para a noite. Por isso que a gente tem, pergunta do professor aqui, começa a ter essas conversas. Eu acho que durante o congresso vocês vão sair daqui com uma ideia de mobilidade muito diferente do dia que vocês entraram pela portaria pela primeira vez para o dia do congresso. Vocês são a força transformadora. Vocês estão mudando de ideia. Vocês estão aprendendo
o que é possível fazer com tecnologia, com conectividade, com processamento, né? Então, essas mudanças que você se refere são mudanças culturais. E isso começa por esclarecimento e debate. E eu acho que isso é fundamental que a FEI está fazendo. Tá, ainda não cheguei lá. Não, agora é só uma recolocação, né? Mas, por exemplo, aqui a gente está aprendendo, né, a como mudar todos esses problemas que existem atualmente, certo? Porém, não depende só da gente, eu acredito. Eu acho que depende também muito do governo, assim, de aceitar as ideias que a gente vai ter daqui até a gente se formar, até a gente ter um ganho de experiência. E a pergunta é a seguinte: dessa forma, as empresas, no caso a Ford, que está com essa inovação e tudo mais, não se sente um pouco refém do governo, por exemplo, na situação de colocar em prática as suas ideias? Não sei se agora você não entendeu. Eu não acho, não. Eu acho que as coisas mudam em função do desejo da sociedade, da evolução da sociedade. A evolução da sociedade, com todas essas ansiedades que você tem, essas frustrações que todos nós temos, se faz com educação, desenvolvimento. Nós transformamos o governo, nós escolhemos quem vai ser eleito. Agora, não é imediato. Não é uma tarefa de uma pessoa, não é uma tarefa de uma empresa. Por isso que eu disse que é uma mudança cultural. E isso tem que acontecer. Então, você pode achar que esse evento talvez não mude tudo, mas ele começa a transformar. Porque à medida que as pessoas começam a pensar diferente, as coisas começam a mudar. Você pode ter certeza disso. Tá? Rogério, a gente falou muito no Congresso o tempo inteiro sobre como fazer o carro autônomo, mas a gente discutiu muito sobre o usuário como pessoa física. Eu, você... Só que a gente não discutiu, pelo menos não consegui reter tanta informação sobre isso, sobre como empresas vão usar o carro autônomo. Digo no sentido, por exemplo, empresas de transporte de carga. Existe incentivo para melhorar a velocidade de carregamento, reduzir o tempo que eles vão ficar em docas parados? A Ford procura resolver esse tipo de problema também? Sem dúvida. E, aliás, essa questão do transporte é um filé mignon. Tá certo? Agora já tem o Uber do transporte também, né? Sem dúvida nenhuma. E como você vai ter um transporte muito mais eficiente você está absolutamente correto. Na medida em que você vai diminuir dramaticamente o tempo de viagem, se você pegar o tempo de espera para carregamento e carregamento, ele vai ter um percentual muito maior do tempo de viagem do que ele tem hoje. Então, essa equação financeira vai botar uma pressão enorme, exatamente onde você está falando. Tem que ser rápido. Esse meu caminhão autônomo, ele não pode ficar muito tempo parado lá, não. Então, sim, a gente está estudando, sem dúvida nenhuma. Aliás, não só nós, tem muitas empresas pensando em como é que você agiliza esses processos. Tá? Você tocou no ponto-chave. Tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença do Rogério, sempre com respostas bastante esclarecedoras. Eu acho que muitas das dúvidas, realmente, a indústria automobilística está mudando, ela está sofrendo uma alteração muito grande, e essas respostas acho que serviram para clarear um pouco o caminho, mostrar o caminho que ela está seguindo. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, gente. Obrigado a vocês.